Bom dia a todos. É com prazer, eu sou Maria Luísa. É com prazer que estamos aqui no nosso quarto dia da primeira semana do idoso da Casa Undina Lobo. E temos tido palestras interessantíssimas desde a segunda-feira e hoje estaremos com a professora Marília Berzins. Nós tivemos na segunda-feira o professor Jorge Félix. Na terça-feira tivemos a professora Celina, ontem o doutor Wilson Jacó Filho, e amanhã teremos uma palestra sobre ambiência e expectativas futuras. Importante ressaltar que no sábado nós temos o nosso leilão. O leilão está organizado para que, a partir das 10 da manhã, os itens sejam apresentados e, a partir das 14 horas, ocorre o leilão propriamente dito. Visitem o site, vejam quais são os itens que estão disponíveis, podem fazer lances. É importante que esse leilão, uma forma divertida, uma forma útil, prática, de angariar recursos para a casa que vive dessas doações, né? Então, se você quiser ser um doador da Casa Undina Lobo, pode fazer uma doação, pessoa física ou jurídica, pode fazer uma doação através do Pix da Casa Undina Lobo, que é o CNPJ. 62 788 484 1000 ao contrário 32. Nós temos, então, a presença agora de uma pessoa muito especial para mim, porque tem colaborado bastante nas disciplinas do curso de gerontologia, que é a diretora, a senhora professora Marlene Car Rosa Borges. Ela é mestre em educação, voluntária na casa já há 28 anos e atualmente é diretora de desenvolvimento e assistência social. Professora Marlene, a palavra é sua. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E, antes de mais nada, eu quero agradecer. Agradecer a todos que estão nos prestigiando, assistindo às apresentações, agradecer aos palestrantes e, hoje, especialmente, agradecer a Marília Berzins, tão querida, e a professora Maria Luísa, grandes parceiras nossas, que estão tornando possível esse nosso trabalho. E a Cisco, na figura do Marcos, que acaba tornando, de alguma forma, isso viável, né? Não seria viável se a gente não tivesse todo esse suporte deles, utilizando, inclusive, a plataforma deles também. Bem, eu vou contar um pouquinho de como é a minha história com o Undina Lobo. Eu comecei no Undina Lobo há um bom tempo, já estou ficando velhinha lá mesmo. E aí, ao começar no Undina Lobo, meu interesse sempre foi pelos idosos. Então, já comecei trabalhando com os idosos. Embora eu venha da área de educação, eu trabalhava com crianças, com adolescentes e com adultos também, mas assim, eu desenvolvi um carinho muito especial pelos idosos e fui para lá com esse objetivo. Cheguei na casa, na época ainda bastante distante dos moradores, né? Pelo menos no quesito idade, e aí fomos convivendo e vivendo juntos. É uma experiência assim, fantástica. Nós já recebemos cerca de 840 idosos durante os 72 anos que fazemos este ano de existência da Casa Undina Lobo. E temos como objetivo sempre atender de uma maneira integral, de uma maneira inclusiva, para que o idoso que vá para a nossa casa realmente conquiste melhorias na sua qualidade de vida. E temos trabalhado muito para isso. Ontem vocês ouviram o doutor Rabelo, né, falando conosco, junto com o doutor Wilson,
E o Rogério nos trouxe assim, posições das nossas lutas. A Marília também conhece bastante esse quesito das nossas lutas, já estamos juntas nas reuniões de ILPIs há muito tempo, quando a ILPI nem era conhecida. Ninguém sabia que era uma instituição de longa permanência para idosos. A gente passou por um período onde havia assim, realmente uma nebulosidade em cima das instituições que atendem idosos. E fomos, aos poucos, desvelando, aos poucos, trazendo, de alguma forma, organização. As leis também foram aparecendo e facilitaram demais o nosso trabalho, o nosso crescimento. E confesso para vocês que esse grupo das ILPIs, ele nos ajudou muito a crescer, a olhar não só o idoso com outros olhos, mas principalmente a olhar a instituição com um olhar muito mais é, dirigido, um olhar de ver que essa instituição é a opção que temos para o idoso, que no nosso caso não tem recursos, viver de uma maneira melhor. Então, contar um pouquinho sobre os idosos que nós acompanhamos nesse período. Nós já recebemos idosos em diferentes condições. Já recebemos idosos que, de alguma forma, tiveram uma condição de vida melhor durante o seu desenvolvimento, mas que, ao envelhecer, eles perderam essa condição e precisaram de uma instituição beneficente. E lá estamos nós para atender. Mas a maioria dos nossos idosos vem de uma situação de vulnerabilidade maior familiar mesmo. Então, são idosos que ou não têm família alguma, ou então são idosos que abandonaram, no caso de muitos homens, abandonaram a família quando ainda eram assim adultos, jovens, e aí quando eles têm o seu percurso de vida, ficam doentes, ou eles têm algum problema maior, eles tentam voltar para essa família, mas já há uma ruptura tão grande que não é possível incluí-los. E não basta incluir, né? Eu acho que é necessário que ele realmente possa estar dentro da casa como alguém que faz parte daquela casa. E isso nos traz, assim, uma grande parte dos homens. No caso das mulheres, nós temos ainda muitas mulheres solteiras que chegam à nossa casa, que não construíram a sua própria família, muitas delas cuidaram de sobrinhos, cuidaram de outras pessoas e não tiveram a possibilidade de cuidar de si mesma a ponto de ter uma estrutura própria quando elas envelhecessem. E isso daí acaba levando essas pessoas a procurar uma instituição, e nós somos uma instituição que estamos abertos a atender este tipo de pessoa. Até uns 20 anos atrás, mais ou menos, nós recebíamos uma quantidade enorme de empregadas domésticas que haviam ficado na mesma casa durante 20, 40 anos, e aí elas envelheceram e precisavam de um lugar. E a nossa casa teve essa função, não só de acolhimento, mas de integração. As pessoas conseguiram vir e se localizar dentro da casa como um morador da sua própria casa. A nossa casa é a casa de cada um de nós e de cada um deles. Então, eu acho importante a gente dizer isso. Nós vamos ver a Verdulina, que embora seja uma pessoa assim bastante recente na casa, mas ela veio nessa condição. E temos outras pessoas que chegam em condições diferentes, mas sempre o nosso idoso é aquele idoso em vulnerabilidade social que precisa de acolhimento. E muitos deles passaram por situações de violência, como nós ouviremos a Marília hoje. Nós tivemos
vários casos assim, encaminhados inclusive pelo Ministério Público ou mesmo por hospitais onde o idoso ficou lá praticamente abandonado e não tinha um lugar para ir. Então, são, assim, situações muito heterogêneas e nós buscamos trabalhar com equidade, tentando tratar cada um da melhor maneira possível para esse um. Então, a família do nosso idoso, nós não temos tantos familiares e não lidamos tanto com a questão da família, porque quase todos ou não têm família ou o vínculo familiar foi rompido. E é muito importante a gente fazer essa reflexão para nós mesmos, né? Que família é essa que nós construímos e que família é essa que nós temos e como é que nós acolhemos a nossa família para que ela nos acolha também. Eu acho que esse é um ponto que a gente deve refletir bastante para a gente continuar a cada momento vivendo com tranquilidade, com paz, mas também com muita harmonia, né? Tentando sempre harmonizar, nos integrarmos, para que a nossa velhice seja uma velhice com qualidade de vida. E os poucos idosos que têm família, nós pedimos, na verdade, exigimos que eles visitem os seus idosos, porque isso é importantíssimo. E como não temos família, tem uma figura que é super importante dentro da nossa instituição e dentro de muitas outras, e é o voluntário. O voluntário é aquela pessoa que dedica um pouco do seu tempo, um pouco do seu conhecimento, um pouco daquilo que tem de melhor para o outro. Só que quando ele dedica o que ele tem de melhor para o outro, ele recebe muitas vezes. Olha, eu acho que sou um exemplo vivo disso. A casa me trouxe muito mais alegria, conhecimento, possibilidade de participação, inclusive social, através do voluntariado. Então, convido vocês para que participem do voluntariado. Tentem fazer o pouquinho que puderem. O pouquinho de cada um é o muito para todos. E eu vou contar, porque a gente tem assim histórias brilhantes de voluntariado. A gente tem um grupo que faz conosco terapias alternativas, por exemplo. Então, na segunda-feira, tem aquela sala da fisioterapia toda preparada, elas trazem lanchinho e elas fazem diversas terapias, né? Terapia floral, acupuntura, massagem, reiki, entre outras. Então, é um grupo que é extremamente querido pelos moradores. Temos também o pessoal que vem e faz bingo, aí é muito próprio das empresas que vêm nos ajudar e trazem um lanche diferenciado e as pessoas se sentem super felizes e ainda trazem o bingo, que é a coisa que os idosos da nossa casa mais gostam mesmo. E temos outra coisa que eles gostam demais, que é o cinema. Então, nós temos sessões de cinema todas às quintas-feiras, né? E eles têm a oportunidade de escolher o filme, o vídeo, aquilo que for melhor para eles. Eu tenho que controlar o tempo, porque acho que falo muito mesmo, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Obrigada demais pela parceria, por podermos estar juntos e aguardamos vocês assim que a pandemia passar. Por enquanto, todos estamos assim online, mas em breve estaremos juntos e eu os convido para conhecer os nossos moradores, porque a gente tem histórias de resgate de identidade fantásticas. Vale a pena nos conhecer. Muito obrigada. Maravilha, Marlene, você descreveu a família acolhedora que é a equipe da Casa Undina Lobo. Muito bom. E nesse sentido, será agora apresentado um vídeo da senhora Verdulina, 90 anos de idade e há 6 meses na casa. Vamos assistir ao vídeo.
cozinha quente, hein? Aqui, ó. Tá sempre dançando, então, né? Sempre. Entrou, fez a rodinha que tá aquele... A Taiwan mesmo. Tá lá fervendo. Como a senhora se sente quando entra numa roda de samba? Eu me finco. Eu vou entrosando, vou disfarçando, vou entrando. Quando vejo, eu estou pulando. Já está lá no meio? Já estou lá no meio. Dançando, cantando. Dá muita alegria a roda de samba? Ah, é gostoso, viu? É gostoso. Eu gosto de samba, sinceramente. Eu gosto. Gosto Gosto. dos problemas. Antes eu dançava muito no Paulistano, Som de Cristal, já ouviu falar? Paulistano, na Rua da Glória. Ah, sim. E no Som de Cristal. Uhum. Eu ia muito dançar lá. Agora não tem mais, acabou, né? Trabalhei numa casa há 43 anos. Essas 43 anos eu fazia de tudo. Criei as crianças, né? Até hoje eu tenho amizade com eles, Serginho e Laís. Até hoje eu tenho amizade com eles e eles têm comigo. Eles vão me visitar, eles vêm aqui de vez em quando. Quer dizer que pegou, né? Pegou aquele lá. Eu peguei, quando eu entrei na casa deles, ela estava esperando a primeira filha. Aí depois veio o Serginho, aí depois veio o Cauã, e continuo com a família. Gosto muito dessa família. Eles não me desprezaram de jeito nenhum. Na hora que mais precisei, por exemplo, né? Eu operei aqui. Tirei 2 nódulos daqui. Olha, eles foram impecáveis. Me trataram com a beleza. Eu vou para lá, eu vou para cá, ando ali, ando cá, tem rodinha de samba, eu entro no meio. E que mais? Para quem está acostumado a usar uma avenida, Nossa, andar por aqui não deve ser problema. eu gosto. Gosto também, já fui muito no Rosa de Ouro também. Camisa verde e rosa de ouro, na quadra. Era bom demais? Era e é. Era e é. Era e é. Pretende voltar ainda? Ah, eu pretendo. Eu pretendo. Junta outra vez o bloquinho, a gente vai embora. Eu era uma neguinha sem vergonha. Namorava com a beleza. Namorar qualquer um namora, né? Mas na hora de vamos ver, tchau e beijo. Quando o negócio via que estava... Ah, não, eu... Falamos tanto em heterogeneidade da velhice, uma senhora de 90 anos com um envelhecimento ativo dessa qualidade, né? Representa muito bem tudo que tem sido falado agora ao longo desta semana. E agora, para enfocar um outro aspecto deste grande tema, que é a velhice e todas as suas circunstâncias, né? Vamos apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a professora doutora Marília Berzins, com o tema Violência com a Pessoa Idosa. A professora Marília Berzins é assistente social, mestre em gerontologia social pela PUC de São Paulo, doutora em saúde pública, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, funcionária pública municipal aposentada pela Prefeitura de São Paulo, presidente do OLI, que é o Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento,
e autora do livro Gestão das Velhices, Políticas Públicas e Serviço, organizadora dos livros Rompendo o Silêncio, Faces da Violência na Velhice e Políticas Públicas para um País que Envelhece. Professora de diversos cursos de especialização em gerontologia, consultora técnica em gerontologia, membro suplente do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo, membro do Centro Internacional de Longevidade, ILC Brasil, membro da Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs e youtuber do canal O Que Rola na Geronto. Professora Marília Berzins, nós vamos ter o suporte luxuoso do Marcos, que vai acompanhar o chat, e convidamos aos participantes que manifestem os seus comentários, suas perguntas, através do chat que será transmitido à professora Marília. Marília, a palavra é sua. Ok. Obrigada, professora Maria Luísa, pela honra, né, de dividir esse momento agora com essas pessoas tão ilustres, a começar pela querida Marlene, que nós nos conhecemos há muito tempo, não sei precisar, talvez um pouquinho depois que ela entrou no Ondina Lobo, acho que a gente já está beirando os 20 e poucos anos, 20, sei lá, 3, 4 de conhecimento. Ela tem 28 de Ondina Lobo. Professora Maria Luísa, honra mesmo dividir essa mesa com a sua coordenação, dividir com o Marcos, com o Fernando, que estão aqui também, trabalhando juntos para que esse encontro seja bom. Agradecer a Nadir Menezes, que foi a primeira pessoa que me formulou o convite, posteriormente a Mariana, né, que fez a parte burocrática do convite. Muito obrigada a todas vocês. Também me sinto honrada de suceder as 3 palestras anteriores, o Jorge Félix, a Celina, não é? E o professor Wilson Jacó, e amanhã certamente daremos continuidade. Parabéns a Ondina Lobo pela primeira semana do idoso, não é? Afinal de contas, são 73 ou 74 anos, ou Marlene, eu não lembro quantos anos você falou de existência da casa, mas é uma casa que contribui muito para o envelhecimento digno no Brasil. Eu acho que, além desses dados que a professora Maria Luísa me apresentou, eu preciso localizar-me do ponto de vista pessoal. Primeiro, já trabalho com envelhecimento, está chegando lá nos seus 27, 28 anos. E nesta minha caminhada pela vida, eu me encontrei com o meu envelhecimento oficial. Quando eu comecei, tinha 40 anos, por aí, menos ainda. Como assistente social, trabalhando no hospital, atendendo pessoas idosas, mas de uma perspectiva muito diferente. Depois que eu me encontrei com a temática da gerontologia, na Prefeitura de São Paulo, no Centro de Controle de Zoonoses, eu comecei a olhar a velhice e o envelhecimento sobre outra perspectiva. E eu gosto muito de música, eu sempre procuro trazer um tema de música porque eu acho que às vezes os autores, os compositores falam muito mais eficientemente do que a gente. E tem uma letra que diz assim, que eu gosto muito, que eu acho que é o meu melô, né? A melodia que resume a minha relação com o envelhecimento. Diz assim a letra, que eu demorei muito para te encontrar, eu estava cansado de te procurar, agora eu quero só você. E foi assim que eu me encontrei com a velhice. Do outro, num primeiro momento, eu já tinha passado por tudo que o serviço social nos instiga, nos oferece, e quando eu encontrei a temática da velhice, da longevidade, do envelhecimento, eu cheguei à seguinte conclusão. Era isso que eu queria para a minha vida, e agora eu quero só você. E aí comecei a trilhar, né, esse caminho da velhice e do envelhecimento, e eis que no ano de 2017 eu me torno uma idosa oficial no Brasil, porque foi neste ano que eu tive a alegria de completar 60 anos de vida. Portanto, hoje, além de ser uma profissional do envelhecimento, eu falo da velhice do outro e também me falo como parte desse segmento que hoje já são mais de 40 milhões de pessoas no Brasil. Então, eu me sinto muito orgulhosa
muito agradecida a Deus por ter chegado aos 60 anos. Hoje é 63, mas daquele ano foi muito especial eu completar 60 anos. Falei, meu ciclo de vida está completo, né? Agora é normal eu morrer nesta fase do envelhecimento e eu não tenho outra fase. Eu concluí o meu ciclo de vida. E foi muito interessante que eu estava muito doente no ano que eu completei 60 anos. Eu tinha muitas chances de não completar. Eu tive uma doença seríssima que quase não me permitiu envelhecer oficialmente, porque envelhecer nós envelhecemos todo dia, mas eu chamo de velhice oficial aquela que o nosso RG, a nossa certidão de nascimento atesta, né? Então isso é legal. Partindo mais da minha velhice oficial, além de ser técnica, além de ser uma pessoa idosa, eu também sou ativista e eu não tenho nenhuma dificuldade em me reconhecer como uma pessoa que é ativista pela causa do envelhecimento. Então, eu participo de outros fóruns, de conselho, de coletivo. Meu discurso está embasado nesse movimento que vem valorizar a pessoa idosa como sujeito pleno de direitos e cujo resultado no nosso país nós estamos muito longe ainda de sermos considerados ou de termos uma velhice digna. Então, a minha causa é por um envelhecimento digno no Brasil. E eu apoio qualquer ação que vá nesse sentido. Por isso, Marlene, que eu me sinto muito próxima de vocês, sempre fiz parte do movimento de apoio às ILPIs. Você bem disse que o nome ILPI é uma coisa ainda que começou lá por volta de 2006, né? Antes disso, que a SBGG publicou um documento trazendo essa nova nomenclatura para ressignificar a importância das ILPI. Então, parabéns a Ondina Lobo, a casa, que tem este compromisso de acolher. Olha, não é nada, hein, gente? 840 pessoas idosas atendidas por uma instituição que já é quase centenária, não é? E tem ofertado serviços. Eu conheço a Ondina Lobo de vários ângulos, não é? Então, assim, não só das pessoas que trabalham, mas pessoas que já foram atendidas, funcionários que por lá passaram. Então, a Marília tem todo o respeito para a Casa Ondina Lobo. Viu, Marlene? Na sua pessoa aqui como diretora, que está representando, eu não poderia começar a minha fala sem falar, expressar, melhor dizendo, isso para você. Muita gratidão, parabéns, e estamos aí na Semana do Idoso. Feito esta pequena reflexão, eu queria agora conversar com você que está nos ouvindo. Já conversei com a mesa que nos acolhe aqui, que está tudo certo e tudo está indo bem. Você, não estou vendo quem está do outro lado da telinha, que a minha é uma telinha de computador, mas eu estou chamando você para participar dessa conversa conosco. O tema que nós vamos falar é violência contra a pessoa idosa. E eu vou mais além só deste grande tema. Eu digo isso, é preciso se importar. Eu, você, todos nós precisamos nos importar com o tema da violência contra a pessoa idosa. Preste atenção, eu vou primeiro fazer umas considerações, como é uma dinâmica aqui proposta, depois você vai participar através do chat, escrevendo aí sua dúvida, sua consideração, sua provocação, né? Vai ser recebido. Maria Luísa vai fazer essa mediação para nós. Estou assim, muito honrada, viu, Maria Luísa, de estar junto com você aqui neste momento. E já disse antes para ela, mas fique à vontade também para participar dessa conversa, dessa roda, conosco, contribuindo. Porventura eu não tenho abordado algum aspecto, mas é muito importante a gente estar junto neste momento, falando sobre violência contra a pessoa idosa. E certamente este assunto para você não é novidade. Em algum momento da sua vida, você soube de alguma violação de direito de alguma pessoa idosa que tenha sofrido violência. Nós não estamos falando de um assunto que está lá longe. Não, ele faz parte da nossa realidade. E eu vou trazer essas considerações para te lembrar, caso você tenha esquecido, não percebeu, mas é muito bom. Então, eu tenho aqui um roteiro
e vou tentar segui-lo para não sair do trilho, porque eu sempre digo, violência contra a pessoa idosa, eu posso falar em 10 minutos, 1 hora, 4 horas, 8 horas, uma semana inteira, porque assunto não falta. Mas como nós temos um contrato aqui de tempo, de forma, por isso eu tentei resumir as minhas ideias e quero priorizar, Maria Luísa, com a sua permissão, essa conversa com as pessoas que estão nos ouvindo, participando. Para quê? Para que a gente não tenha nenhum problema. Eu já vi que o Fernando levantou a mão ali, Fernando? É o Marcos Yamamoto. É o Marcos, eu troquei os atores aqui, me desculpa, Marcos, então é você que levantou a mão e me sinalize sempre assim, porque aí eu consigo percebê-lo. Perfeito, professora Marília. Muitos elogios aqui, bem-vindos agradecimentos para você, para a professora Maria Luísa, para a Marlene também, e algumas perguntas já. Né? E aí, talvez falando, já pegando aí um pouquinho do gancho que você deu aí em relação a observar, né? a prestar atenção na velhice que está ao redor das pessoas. Né? Tem uma pergunta aqui da Kátia, né? A respeito de quais ações existentes para idosos que ficam sozinhos em casa, né? Se isso é uma violência ou não é uma violência. E da Marina também sobre o que é bom e o que é difícil na velhice nos dias de hoje. Estou anotando aqui, para eu não esquecer. É Marina? A Marina que perguntou o que é bom e é difícil, né? O lado bom, o lado ruim, provavelmente. E a Kátia que perguntou as ações para idosos que ficam sozinhos em suas casas. Ok. Kátia e Marina, se vocês me permitem, mais tarde eu vou responder vocês, que talvez até aqui na minha fala eu possa contemplá-la. Mas eu acho que eu me provoquei agora pela Marina, porque eu já sou uma pessoa idosa, né? Já posso falar de próprio lugar e também como uma profissional que trabalha todos esses anos com velhice. Eu acho que o que é bom e o que é ruim na velhice não dá para eu te dizer isso ou isso, porque a velhice, além de ser um processo social, ela é um processo individual, é existencial, é uma relação do sujeito consigo e com a vida, não é? Eu, Marília, posso, sobre uma mesma esfera, vou pegar o exemplo da Kátia, que fala sobre pessoas que ficam sozinhas. Eu, exemplo, Marília, posso, durante toda uma existência, ter me relacionado com muitas pessoas. E ao chegar num determinado ano da minha velhice, 70, 75 anos, eu decido, eu não quero mais ninguém na minha vida. Eu quero ficar sozinha. Não é? Lembrando que morar sozinho ou ficar sozinho, muita gente mora com pessoas, mas são sozinhas. Então, né? Tem diferença entre ser solitário e ser sozinho. Então, é muito relativo. Eu creio que acho que é difícil a gente dizer o que é bom e o que é ruim. Mas eu vou te dar uma resposta genérica. Sabe o que é ruim? É o país, o Brasil, não tratar a velhice como ela deve ser tratada. O que é ruim é a sociedade não respeitar e não valorizar a velhice. É o Estado não prestar as políticas públicas que já estão proclamadas nos instrumentos legais para atender. O que é ruim é não ter vaga numa instituição para quem precisa e ficar uma fila de espera enorme. O que é ruim não ter uma vaga num centro-dia para que essa família possa deixar o seu idoso e o idoso ser melhor atendido. O que é ruim é não ter vaga disponível no centro de convivência. O que é ruim é o idoso precisar de uma vaga de UTI e não ter vaga. Isto é ruim. Exemplos de várias coisas que são ruins. Agora, quando eu olho para o sujeito individual, que eu vejo a sua necessidade, para mim, o que é ruim pode ser bom para você. Então, hoje, a minha velhice é individual. E é isso que eu gosto de pensar a velhice. A gente diz que não tem uma velhice, mas são velhices. Porque viver é envelhecer e envelhecer é viver. Eu não posso generalizar que os idosos vivem, por exemplo, na sua melhor idade. Porque eu, como assistente social, sei que boa parte dos idosos brasileiros não estão vivendo a sua melhor idade. Mas eu posso olhar
Por exemplo, para a dona Ludo, como foi a nossa personagem agora, que aos 90 anos, 6 meses, fala, Marlene, o nome dela, Ludovica Dona Verdulina. Verdulina, me desculpe, dona Verdulina, que 90 anos está achando que a vida é bela porque pode sambar, está feliz, tem gratidão por quem cuidou dela. Ela pode dizer, estou de boa, mas pode ser que uma outra senhora de 90 anos, que nasceram no mesmo ano, no mesmo dia, no mesmo mês, diga, a vida não presta, porque Deus ainda não me levou. Não sei se eu ajudo vocês a interpretarem, porque eu vou entrar numa parte que não é boa para a velhice, que é a violência contra a pessoa idosa. E eu vou fazer essas considerações. E Kátia e Marina, se eu não lhes responder objetivamente, cutuca o Marcos aí para ele me lembrar de novo o que vocês querem. Eu não quero deixar ninguém assim no vácuo, sem resposta, mas é bom. Bom, vamos falar um pouquinho de violência contra a pessoa idosa? Nós precisamos nos importar. Você, eu, Maria Luísa, todos nós que estamos aqui, todos devem se importar. Como eu disse para vocês, eu vou começar, porque eu gosto de música, com uma letra do Guilherme Arantes, não é? Que tem uma letra lindíssima, e a interpretação, a música também é linda, que se chama Amanhã. Essa música foi escrita por ele em 1977, bastante tempo atrás. E ela nos diz assim, começa assim: amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada a força, para cima que não cessa, há de vingar, não é? Aí eu pergunto para nós, que mundo há de vingar? Um mundo livre, justo e sem violência contra as pessoas idosas. Um mundo onde as pessoas idosas terão, isso é o que nós esperamos, seus direitos respeitados e serão tratados como cidadãos, e não como um peso para a sociedade. Infelizmente, hoje, não é este mundo que nós vivemos. E Guilherme Arantes continua: amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Que astro-rei é este? Aqui sou eu que estou conversando com você. É a justiça. São os direitos humanos, a liberdade, a dignidade, o direito à moradia, à saúde, a uma renda justa para quem trabalhou 30 ou 40 anos de sua vida, né? Um tratamento sem idadismo, sem preconceito, né? Sem etarismo. Este é o dia que nós esperamos que o astro-rei vai brilhar, não é? E ele continua, Guilherme Arantes, agora. Amanhã, mais nenhum mistério. Acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Amanhã, ódios aplacados. E aí eu pergunto, Marília, dialogando com você, quantos pais, mães, avós, não é? Tios, tias, sofrem agressões múltiplas de seus filhos, netos, sobrinhos, cuidadores, noras, genros e demais membros da família. A gente não tem hoje uma estatística que dê com certeza qual é este percentual, porque a violência que as pessoas idosas sofrem, muito diferente do que acontece nas crianças, nos adolescentes, nas mulheres, ainda ela não é clara. Muitas pessoas idosas sofrem violência e acham que isto é normal da idade. Acham que é normal serem maltratados. Na nossa intervenção com pessoas vítimas de violência, alguns idosos falam assim, mas ele só me deu um empurrão, só me deu um empurrão. Ou, muitas vezes, essas pessoas se sentem culpabilizadas ou, assim, eu estou recebendo o que eu mereço e se põem na condição, eu não fui uma boa mãe, eu não fui um bom pai e hoje a vida está cobrando de mim. Por isso que meu filho me trata deste jeito, por isso que minha filha me maltrata,
Por isso que a minha filha não dá tudo aquilo que eu preciso, não é? Então, este é o cenário que nós vivemos. E aí, concluindo a música que Guilherme Arantes fala, temores abrandados, será pleno, será pleno. E já começo dizendo isso para vocês. Eu espero que seja pleno. Um mundo livre de violência. Por isso, nós estamos aqui, para pensarmos violência contra a pessoa idosa. E eu convido a vocês continuarem comigo nessa caminhada que eu estou propondo. É dolorido. O tema, gente, às vezes pode te incomodar, pode machucar, pode trazer assim uma vontade de que esse tempo passe logo. Mas, infelizmente, muitas pessoas idosas estão dentro de suas casas, porque a violência contra a pessoa idosa é doméstica, é intrafamiliar, ela acontece dentro de casa. Nós sempre pensamos que o lar é o lugar mais seguro que nós temos para viver. Não é verdade. Deveria ser-lo. No caso da violência contra a pessoa idosa, ela acontece lá dentro. E muitas vezes os pais, os idosos que sofrem a violência, eu tenho uma frase que diz assim: depois de 70 anos de vida, seu Luiz voltou a ter medo do escuro. Por quê? Porque é lá dentro da sua casa, na escuridão do silêncio, é que ele sofre as mais diversas formas de violência. E muitas vezes, essas pessoas idosas, elas desejam morrer. E muitas vezes elas concretizam a sua morte, através, inclusive, do suicídio. Nós estamos terminando agora o Setembro Amarelo, chamando a atenção a uma proposta da OMS, Organização Mundial de Saúde, sobre suicídio no mundo. Pessoas idosas sofrem suicídio, e na nossa cabeça o suicídio acontece só com a população mais jovem. Não é verdade. O número é muito expressivo e muito significativo. Então, pessoas idosas põem fim nas suas vidas através do enforcamento, que é a forma mais usual que eles fazem, né? E, muitas vezes, a pessoa não tem a coragem, vocês entendem que eu estou falando coragem entre aspas, de pôr fim à sua vida intencionalmente, mas elas desistem de viver. E, ao desistirem de viver, elas tornam-se abertas para várias doenças. E aí, a gente vai encontrar um CID, que é aquela classificação de uma doença, por exemplo, pneumonia, né, infarto, mas a gente não tem CID para desistência de viver. E muitos idosos só veem na morte ou na desistência de viver a solução para interromper essa cadeia de violência. E o que é violência? Vamos falar com isso. Violência contra a pessoa idosa é uma violação, e não é só uma violação, mas uma grave violação aos direitos humanos. É crime. O Estatuto do Idoso veio criminalizar os atos de violência. É desrespeito, é a negação, não é, do direito de proteção às pessoas mais velhas. Portanto, nós precisamos nos importar com as diversas manifestações de violência, se você conhece como violência, como abuso, como maus tratos, às pessoas com 60 anos e mais. E mais, gente, é uma situação global. Não pensa que é só no Brasil que acontece a violência contra o idoso. Não é verdade. Tanto no mundo em desenvolvimento, subdesenvolvido ou nos países avançados, ela acontece. É uma questão social global que afeta não só a sua integridade, a sua existência, mas afeta a saúde, os direitos humanos e o bem-estar de milhões de idosos por todo o mundo e por todo o Brasil. Nós precisamos estar atentas a essas manifestações. A violência contra idoso diz respeito à família, porque é lá dentro que acontece, e eu vou dizer que ela acontece fora da família também. Portanto, ela diz respeito à sociedade, por exemplo, transporte coletivo. Quando uma pessoa
não respeita aquele lugar que é reservado para as pessoas idosas, isso também é uma violência. E os idosos reclamam muito de quem? Do trato que eles têm no transporte coletivo, sobretudo do não respeito ao lugar reservado a eles. O desrespeito, por exemplo, que os motoristas fazem, que muitos motoristas não param no ponto para pegar pessoas idosas, ainda fazem brincadeiras jocosas. Olha, meu ônibus está parecendo um asilo. Olha o que esse bando de velho está fazendo na rua a esta hora. Como quem diz, só quem tem direito à rua é quem trabalha, quem não trabalha não está protegido. Então, diz respeito à família, à sociedade e ao Estado. Isso está prescrito lá no nosso Estatuto do Idoso, que é dever da família, da sociedade e do Estado, não é? Atender às necessidades. Portanto, todos nós precisamos nos importar com este grave problema de saúde pública e social. A Organização Mundial de Saúde, ela considerou, ela disse que violência, qualquer forma, qualquer faixa etária, é uma questão de saúde. Portanto, profissionais de saúde têm a responsabilidade de intervir. Profissionais da assistência social, da mesma forma. E isso, portanto, é um problema que nós temos que estar atentos. Inicialmente, a violência contra a pessoa idosa era tida somente no âmbito familiar. E isso ficou encoberto até a metade do século XX. Não é? Inclusive, os primeiros casos de violência foram descritos na literatura inglesa por pesquisadores que começaram a observar que avós eram maltratadas, apanhavam de seus idosos. E hoje, essa questão já faz parte. Hoje nós já temos o tema específico, violência contra a pessoa idosa. E parabéns à Casa Ondina Lobo, que veio nos trazer, sabe, essa questão numa Semana do Idoso, que a gente podia ir só pelo lado das celebrações, mas veio dar luz a uma necessidade. Então, desde 2006, a ONU declarou o dia 15 de junho como Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E a partir desta data, deste ano, muito tem se falado de violência contra a pessoa idosa. É verdade. Aumentou a produção acadêmica com teses, dissertações, TCCs, aumentou ações públicas, mas a gente ainda não chegou aonde precisa. Por quê? O grande problema está no Estado, que não oferece uma rede de proteção social às pessoas idosas ainda. Se uma idosa, se um idoso precisarem ficar com uma situação assim, grave de violação de direitos, de risco de morrer por causa de uma situação familiar da violência, muitos profissionais, assistente social, psicólogo, enfermeiro, médico, todo mundo que trabalha nessa área não tem para onde encaminhar. Sabe onde que nós recorremos? A ILPI. E a ILPI não é para isso. A ILPI é moradia para idosos. E a gente não tem a rede. Este é um problema muito sério, viu, Marina? Então, não ter para onde encaminhar quando o idoso precisa ser atendido é uma parte ruim da velhice. Profissionais mobilizam recursos muito pequenos para atender essa demanda. Então, nós precisamos ainda nos importar, todos, inclusive o Estado, oferecendo uma rede de cuidados para pessoas idosas. Né? Muitas vezes entra o pedido, dá para ficar com o idoso aí uma semana numa ILPI? Não, por que a gente não tem uma casa protegida para receber estes casos? Outro dia, numa intervenção, um idoso que tinha um apartamento numa determinada região aqui da cidade e ele cuidava da sua neta. Só que a neta se envolveu com drogas ilícitas e ela levava os amigos dela para usarem droga no apartamento do avô. E eles foram oprimindo, foi complicando tanto que esse avô foi posto fora de casa. E ele foi encontrado na cidade, lá na região onde ele mora, perambulando, sem eira e nem beira, como diziam os antigos, né? E a gente não tinha para onde mandá-lo, até que a situação fosse resolvida. Então, este cenário ainda é real.
Aqui um intervalo, acho que é a Maria Luísa. Você me sinaliza o tempo, por favor, assim, põe no nosso Pois é. comunicação. Fique tranquila, estamos com tempo ainda. Tá bom. Por favor, você tinha levantado a mão? Sim. Marília, nem é uma pergunta do chat, eu acho que até é uma pergunta minha mesmo, né? E voltando ao tema do mês, do Setembro Amarelo, né? De conscientização contra o suicídio. E acho que da mesma forma como a violência contra o idoso, falar da violência contra o idoso ou falar do suicídio são um pouco tabus nessa nossa sociedade, mas é importante que a gente fale isso, né? Eu só queria dar um testemunho aqui de uma conversa que nós tivemos na minha empresa recentemente, onde a gente até tentou levantar estatísticas relativas a suicídios ou depressão entre os idosos. E é muito difícil esse tipo de informação, né? E talvez as que existam na internet não sejam tão confiáveis. Isso é um tipo de descaso do Estado em relação a não levantar esse tipo de informação, ou a sociedade não se interessa? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu endosso a sua opinião a respeito do suicídio, são temas, e tem vários motivos para as pessoas não declararem, não chamarem tanta atenção, e tem toda uma história sobre isso, mas especialmente nesse tema de suicídio contra pessoas idosas, enquanto eu trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde, tem um serviço muito eficiente de notificação, porque suicídio você precisa fazer uma notificação compulsória da ocorrência, porque isso o Estado, a saúde tem que monitorar, não é? E eu consegui, junto de um departamento que tem na secretaria, chamado CEINFO, que é o Centro de Informações, eu fiz uma série histórica dos suicídios em pessoas idosas e até publicamos um capítulo de livro, eu com a minha orientadora Helena Watanabe, onde porque o meu tema de pesquisa do doutorado foi sobre violência contra a pessoa idosa. E aí nós fizemos uma série histórica de 6 anos, notificado por faixa etária, sexo, forma. Então, hoje, nós já temos dados, o DataSUS também consegue fazer isso, porque é uma notificação que tem que entrar no sistema. Por que entra no sistema? E a violência, eu aproveito aqui para dizer que, primeiro, suicídio dentro das causas, dentro de violência, só que a gente chama de causas externas, mas auto-infligido, aquilo que o sujeito faz para si próprio. Então, essa classificação está dentro do sistema que é só de violências. Então, você consegue. Então, se você quiser, a gente já tem dados disso. Eu estou falando olhando do ponto de vista de São Paulo, do DataSUS. Mas isto é um tabu. E quando as pessoas sabem, por exemplo, que uma pessoa idosa se suicidou, porque não é só o suicídio, a gente tem 3 fases. A ideação suicida, que você começa a falar, meu problema só vai resolver com o fim da minha vida. Ela não fala suicídio. Depois ela orquestra, ela imagina, ela planeja, ela tenta o suicídio, que a gente chama de tentativa de suicídio. E aí ela vai para o ato final, que é o suicídio. Não necessariamente segue essa sequência. Segue esse idealiza, tenta e concretiza. Muitas vezes ela faz o suicídio e já tem o resultado que ela esperava. Mas eu participei de uma pesquisa da Fiocruz, através da professora Maria Cecília Minaio, que eu tiro o chapéu para ela, uma das maiores pesquisadoras que nós temos no Brasil. Ela fez um estudo nacional sobre suicídio em idosos, só recorte do idoso. E depois ela foi onde que eu entrei na pesquisa de tentativa de suicídio. E ela tem resultados maravilhosos, produziu. Então, Marcos, tem bastante, para quem inclusive está nos ouvindo, já dei algumas dicas sobre como conseguir, mas nós precisamos prestar atenção em suicídio em pessoas idosas. Eu atendi uma senhora de 92 anos, que tentou suicídio. Ela não concretizou. Por que aí alguém, porque nós somos perversos com mulheres, com pessoas que tentam suicídio, viu? E a gente diz assim, pensa, nossa, tanta gente com câncer, tanta gente com tanta dificuldade querendo viver, e ela está pondo fim na vida, olha que absurdo, né? Isso acontece. Juízo social. E essa senhora, 92 anos, morava ali na região da Aclimação,
tinha um apartamento, não sei o que aconteceu na vida dela, que ela perdeu o controle das suas contas, e o apartamento dela não pagava nada, não pagava condomínio, foi para a justiça e ela perdeu o apartamento. Ela, aos 92 anos, qual era a alternativa? Morava sozinha, não tinha filhos, e a gente depois precisa pensar que filho não é garantia de segurança na velhice, porque às vezes a pessoa fala, tá vendo? Não teve filho, por isso que está lá, por isso que está sofrendo assim. Não, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Inclusive, a violência contra a pessoa idosa é provocada por filhos. Filhos, filhas, netos, netas, tudo descendente. Então, né, a gente precisa rever muitas coisas que nós acreditamos. Eu acho que isso é a minha provocação com vocês. Não é tão certinho a vida assim, não. Família, eu tenho família, viu, gente? Mas quando eu trabalho no social, a família que se apresenta não é igual à família que eu tenho. Então, eu, como assistente social, sou profissional que entende família. E que essas coisas não são tão bonitinhas para todo mundo. E é nesses casos que nós vamos intervir na violência contra o idoso. Então, voltando, né? Ela resolveu que não tinha esperança, o que ela fez? Porque suicídio, gente, é a expressão máxima do desespero. Eu não tenho saída. E assim ela fez. Só que ela foi socorrida a tempo. E depois disso eu recebi essa demanda, eu trabalhava na secretaria, enfim, a gente fez toda uma mobilização na rede de proteção e de apoio para essa senhora. Mas suicídio contra a pessoa idosa precisamos nos importar. Eu tenho experiências de atendimento em situações dessas. Não é fácil. E é um assunto de extrema importância. Satisfeito, Mar? Fala, Marlene. Obrigado, Marília. Eu concordo com você que a dificuldade é muito grande, não é só o registro, é o suporte. Então, eu não vejo a gente tendo um suporte de Estado para casos desse tipo. Você tem alguma informação de alguma rede de suporte que não, aí é IPI no caso, né? Mas que possa acolher essas pessoas, ficar com elas, porque muitas delas vão para o hospital, mas aí do hospital ela tem que ir para algum lugar, né? A gente está vivendo um caso bastante parecido, não chega a ser de tentativa de suicídio, mas de depressão tão intensa que a pessoa não tem para onde voltar, né? E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente. Então, pensando não só na tentativa de suicídio, né, que a gente está falando, ou a ideação, mas pensando na violência. É extremamente frágil quando tem uma rede. Eu não digo que é rede, eu digo que tem pontos. Às vezes a gente encontra muito na rede pública profissionais extremamente comprometidos com a questão. E que muitas vezes é a pessoa que mobiliza todo aquilo que ela conhece para garantir esse serviço. Quando eu estou chamando a atenção para a rede, ela precisa ser formal. Quem deveria fazer parte de uma rede, né, de apoio às pessoas com violência? Nós já temos, e tem muito compromisso, respeito à Defensoria Pública, respeito ao Ministério Público, delegacia de idosos, mas a rede não pode ser só feita disso. Nós temos a porta de entrada, que pode ser uma unidade de saúde ou uma unidade da assistência social, CRAS, ou então CREAS, que é um nível especializado. Mas a questão é, o que fazer para resolver ou para encaminhar ou para facilitar a vida deste sujeito que é vítima de violência num sistema que não tem sequer aquilo que está prescrito no Estatuto do Idoso, não é? Ou na Política Nacional do Idoso, ou na Política Nacional de Assistência Social, na tipologia, que está tudo escrito lá, que a gente não tem que fazer. Então, a minha solidariedade aos profissionais, que eu suponho que estejam muitos deles aqui nos escutando, para essa dificuldade de encaminhamento e de resolutividade. Agora, eu ando por aí que eu estou falando, em vários lugares, refletindo sobre violência. Eu estou vindo de uma sequência de atualização, de reflexão, lá da região sul da cidade de São Paulo, dos profissionais que trabalham na saúde.
O município de São Paulo tem uma política de atendimento às pessoas, os núcleos de prevenção à violência, agravos e tudo mais. Mas o que pega são exatamente os recursos para atender às necessidades. Por exemplo, eu desconheço que nós tenhamos uma casa de passagem ou de proteção para violência contra o idoso, não permanente, mas está sofrendo risco de morte, o filho está batendo nele. Para onde eu, assistente social, vou encaminhar esse sujeito? Eu acho que é aí que está, é uma veia aberta do nosso sistema de proteção social. Então, eu acho que nós precisamos... E olha que nós estamos falando de violência desde 2006, mais intensamente. E cadê a resposta a estas necessidades? Isso é um lado da questão. Por outro lado, falando de violência, muitas pessoas idosas também têm muita dificuldade de receberem ajuda naquelas situações de violência. Muitas pessoas idosas, mesmo sofrendo violência, apanhando, sendo roubadas, sendo xingadas, que recebem as mais diversas agressões dos seus filhos, muitas vezes elas não querem formalizar essas situações. Às vezes elas querem uma intervenção, só dá um susto no meu filho. Não faça nada com ele porque ela ama. Assim como os casos de violência na mulher, na criança, né, no adolescente, as vítimas têm uma íntima relação com esses agressores. Eu já ouvi mãe dizer: minha filha, Deus vai dar um jeito. Às vezes até jogando para o nível espiritual, que Deus milagrosamente vai cessar aquela cadeia. Deus pode, eu não estou aqui duvidando do poder e nem na crença de Deus. Mas eu estou te dizendo que ela fala assim: deixa para lá. Sabe, ele fica um pouco nervoso porque está sem emprego. Você sabe, ele bebe muito, aí ele chega nervoso aqui, ele quebra tudo, ele quer meu dinheiro. Ela ameniza, ela se culpabiliza. E muitas vezes você tem a opção, às vezes, de levar para algum lugar e ela também não quer. Entender, e aí eu preciso trazer um valor. As pessoas idosas são sujeitos de direito pleno, desde que elas estejam em capacidade cognitiva de resolver. Muitas vezes elas não querem. Elas entendem, elas sofrem as violências, mas por amar aquelas pessoas, os filhos, os parentes, elas não desejam. Vejam, não é fácil trabalhar com violência contra a pessoa idosa. Não é tão, sabe, simples que você fala. Eu estou aqui refletindo com vocês para dizer que o assunto ainda merece, quer seja no conhecimento, muitos profissionais ainda não reconhecem, não sabem reconhecer o que é violência contra o idoso. Acha que é normal da idade, por exemplo, chegar numa emergência com a perna quebrada na cabeça do profissional, idoso cair é normal. Não é normal, estou aqui falando. Mas acha que eles caem muito, são caidores, não sei o quê. Mas eu não pergunto para este idoso se aquela queda sofrida não foi provocada, se não foi intencional. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, isso já é antigo, ele tem o dobro de idade que nós temos, muito mais do Estatuto do Idoso, aliás, amanhã, né, foi publicado em 2003, nós já estamos indo bem o Estatuto do Idoso. Todo profissional, quando chega uma mãe correndo com uma criança no colo, meu filho caiu. Vamos atendê-lo, mas o profissional sabe suspeitar. Foi essa queda, dona Maria, mãe? Ele estava brincando, ele caiu. Ele olha, enfermeiro, médico, até assistente social, com o relato da história. Tá esquisita essa história, vamos investigar se não foi uma agressão, se foi violência física. E com o idoso, chega maltratado, com baita calor, ele chega lá na emergência com uma roupa de frio até aqui, ou está escondendo uma queimadura. Aí a gente olha para a pele e fala: nossa, a pele do idoso é bastante frágil mesmo, é que nem uma casquinha de ovo. Mas está roxões por todo, bastante coisa, eu não desconfio. Como é que vai? Quando eu vou perguntar para o idoso, tem um acompanhante, que pode ser um familiar ou um cuidador profissional, por exemplo, que responde tudo por ele. Como que a senhora vai? Mamãe vai bem. Ela está ótima. E às vezes a gente não olha para essa pessoa. Tudo bem, dona Maria? Eu conversar com ela um pouquinho. Eu estou assim, aqui já entrando nas questões que envolvem
à violência contra a pessoa idosa. Precisamos estar atentos. Nós temos uma cartilha, viu, Marlene, já te volto aí, uma cartilha que foi publicada pela Secretaria Municipal da Saúde, que fala de violência contra a pessoa idosa, né? Cartilha, não é cartilha, é caderno que dá dicas para o profissional saber como intervir, o que desconfiar, o que suspeitar e mais, hein? Nós temos que notificar os casos suspeitos ou confirmados de violência contra a pessoa idosa. Por favor, Marlene. Eu queria contar alguns fatos que aconteceram realmente conosco durante a entrevista com os idosos. Nós temos o hábito de fazer a entrevista com o idoso sem o acompanhante. E é dificílimo a gente conseguir, em alguns casos, que o acompanhante não fique conosco. Muitas vezes, a assistente social tem que sair com esse acompanhante para que o acompanhante possa falar alguma coisa de si. E tivemos vários casos onde a gente realmente identificou que existe a violência ou, apesar da negação do idoso, ou mesmo o distrato do idoso e esse idoso não reconhece que aquilo é uma forma de violência. Então, quando você mantém esse idoso sozinho e você começa a conversar com ele, alongar a conversa, ele começa a dar pistas, né? E sempre a gente faz esse processo mesmo, Marília, de encaminhar as questões para o Ministério Público quando de direito, mas é importantíssimo que todos nós tenhamos olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir e saber que aquele idoso ele está passando por uma situação de violência mesmo. E uma das características da violência contra a pessoa idosa, que a gente percebe muito nas pesquisas que já são feitas, publicadas e na prática profissional, é que, assim, primeiro, um fator que para nós profissionais balança muito, ele não tem percepção do que ele está sofrendo é violência. Isso para nós nos assusta. Você tem que traduzir, mas é normal, a senhora acha que filho, aí vai. O outro aspecto que também é importante a gente dar-se conta é disso. Onde acontece disso? Prioritariamente dentro de casa, por um membro da família, e que a gente precisa ter a experiência, a perspicácia, o conhecimento, por isso que sempre precisamos receber essa formação para identificar, né? Porque numa relação, uma das características, para mim, que eu acho que é o conceito, eu já ia entrar aqui no conceito de violência, é uma relação desigual de poder, onde a vítima tem menos do que o agressor. E essa relação desigual do poder pode se dar através da condição econômica. A casa é minha, você está morando aqui de favor, então é assim que vai ser. Uma relação afetiva, se eu perder meu filho, o que vai ser de mim? É a única coisa que ela tem, porque ele tem, não é? Então, esse poder econômico e até de cuidado, sabia? Se eu falar para alguém, quem vai cuidar de mim? Então, a vítima depende do agressor, em vários aspectos, né? E ela não tem a quem recorrer. Vivem muito sozinhos. Quando falta gente no relacionamento, às vezes são só os dois, os três. Aquela relação cíclica, vai, vem, ama, odeia, bate, sabe o ciclo da violência que vai se repetindo? Hoje eu xinguei mal você, mas amanhã, mãe, o que você quer que eu faça para você comer? Aí ela fala, que bom, vai melhorar. No dia seguinte, quer xixi de novo? Não aguento mais te trocar, sua velha. É assim. Aí de novo, vai na hora de virar para trocar, levanta as pernas. Pega com força, vai. Então, gente, a gente precisa ficar atento para essas relações. E ao profissional, que você bem disse, que estratégia nós vamos fazer para ouvir a idosa separada desse agressor, desse acompanhante? E, eu também preciso falar, gente, não é fácil. O tempo que nós temos não dá para falar tudo. Maria Luísa, tu me segura aí para eu não exceder aqui. Mas vejam o que acontece, né? O cuidado. Nós temos uma política de cuidados no Brasil? Não. Aliás, essa é a nossa pauta máxima de reivindicação. Vocês que estão nos ouvindo. Precisamos de uma política nacional de cuidados.
não exclusivamente para a pessoa idosa, mas para todos aqueles que precisam de cuidado. Cuidar de uma pessoa idosa uma semana é uma coisa, um mês é outra. Cuidar 10 anos, vamos imaginar que seja uma doença de Alzheimer, uma demência. Muitas vezes, aquele cuidador que ama, que cuida, que respeita, com a repetência do cuidado, com a ausência de alguém que possa dividir com ele, de amor, ele passa para descuido. De cuidar, ele agora descuida, não é? E às vezes, o Estado, e eu faço essa crítica ao Estado, ele só regula as relações. Então, ele diz assim, o Estado, vamos denunciar essa filha que está maltratando o seu pai. Mas o Estado não provê uma alternativa de cuidado para ela. E aí, a gente tem programas que possam dar resposta para essas necessidades. Será que a gente não... E eu defendo isso. Sou ativista, aqui a Marília é ativista que está falando, que eu olho as políticas públicas e a gente sabe o que pega nessas políticas públicas. Nós vamos precisar, gente, já passou da hora de ter cuidadores de idosos nas políticas públicas, a exemplo do programa Acompanhante de Idosos, para atender, dar assim, um respiro para famílias que cuidam de idosos durante longo tempo e não tem com quem trocar. E aí eu quero dizer para vocês, hein? Presta atenção no contexto que eu estou falando. Violência não se justifica. Nada pode justificar eu cometer um ato de violência. Se eu ouvir só essa parte que eu falei, pode entender que ela está violentando porque ela está cansada. Não se justifica. Eu estou aqui chamando a atenção de que nós não temos um sistema que permita às famílias cuidadoras a cuidarem dos seus idosos. A gente não oferece nada, né? E aí as famílias mudaram. Hoje nós temos um número pequeno de pessoas disponíveis para cuidar. E teremos muito mais no futuro ainda. Porque hoje, antes, esses idosos que nós temos são pais de 10, 6, 8, 4, sei lá, filhos. Os velhos do futuro só terão 2, 1 ou nenhum. E quem vai cuidar dos idosos que precisam de cuidado? Aí, Marina, né? Essa é uma parte ruim da velhice, na qual nós já estamos vivenciando e viveremos mais. As profissionais que estão estudando hoje gerontologia, isso vai ser uma pauta enorme. E muitos idosos ficarão abandonados aí por suas casas, como já são hoje, que a gente só sabe quando vai para o jornal, vai para o Datena, né? Aqueles casos horríveis, que são esses idosos que entram na rede de ILPI pública. Porque os outros não conseguem entrar, porque só entra os extremos. E aí tem a Undina Lobo que vai um pouco atender essa, porque é uma filantrópica. Está claro do que eu estou dizendo para vocês? Do quanto que a violência está intrinsecamente ligada à política pública, ao papel do Estado, ao dever do Estado, à ausência de direitos humanos para respeitar as pessoas. Então, essa é uma preocupação bastante real, bastante evidente. Ok? Bom, eu não vi ninguém se pronunciando, eu vou mais um... você está com a mão levantada, então eu não tinha visto. Por favor. Marília, e obrigado por trazer, né, tantos temas, reflexão sobre esses temas, e você colocou de uma forma bastante inclusiva. Só queria lembrar uma coisa que eu aprendi na Casa Undina Lobo também, que é importante cuidar do cuidador. Né? E talvez a sociedade também esteja esquecendo isso, né? Porque o cuidador também é um ser humano. E trazer essas duas, esse antagonismo, né, entre as partes, é importante trazer essa discussão. Obrigado pela oportunidade de refletir sobre o tema. Perfeito. E como eu disse, né, é múltiplo, viu? Esse universo aqui não dá para em tão pouco tempo a gente falar, mas eu precisava dizer isso. E também estou aqui anotando para eu não esquecer, que eu chamo o outro lado da moeda, que é uma reflexão que eu quero fazer daquelas pessoas que maltrataram seus filhos a vida inteira e, num determinado momento, precisam desses seus filhos para cuidar, e os filhos falam assim: a senhora não sabe quem foi este homem, a senhora não sabe quem foi esta mulher, e agora quer que eu leve para casa para cuidar? Vou ver se eu consigo chegar lá, senão vocês me perguntam aí pelo chat, que já fica na hora. Luísa, fala para mim quanto tempo eu tenho, que eu vou pular aqui algumas coisas. Não, pode falar mais até uns 10 minutos, sem problema nenhum.
Era isso que eu precisava para saber, porque o assunto é longo, como eu disse. Olha, só para não deixar de ser pedagógica, né? Mas o que é violência contra a pessoa idosa? Quem define isso é a Organização Mundial de Saúde, é a ONU, que nos diz assim: ela é definida como um ato único, uma vez, repetido várias vezes, ou a falta de atenção ou de ação apropriada e que ocorra numa relação, né, em que exista uma expectativa de confiança que venha a causar dano ou sofrimento a uma pessoa idosa. Se você nega o direito, o respeito a uma pessoa idosa no transporte coletivo, isso é violência. Se uma filha xinga a mãe, sua velha, não sei, você atrapalha a minha vida. Por sua causa, eu perdi tudo que eu queria na minha vida, eu estou aqui cuidando de você. Você devia morrer. É violência. O Estado que não prover as políticas públicas para a população idosa é violência. A ausência, não é, de prestação de serviços é violência. Uma instituição, viu, Marlene, na qual uma profissional ignora o idoso é violência. Uma instituição onde uma profissional que é contratada para cuidar, descuida da pessoa idosa, trata mal, pega com força, xinga, finge que não ouviu ela, por favor, traz isso para mim, é violência. Não é? Então, a violência para a pessoa idosa é esse conceito amplo, que se resume em rituais de agressões, abusos, maus tratos, né? Violências podem se manifestar através de como? Violência física, é fácil saber o que é violência física. Na pessoa idosa, a violência física não é tão presente quanto na criança, que ela entende melhor através da violência física. Mas pessoas idosas apanham dos seus filhos, de não filhos, né? Ou parentes, elas são maltratadas, esbofetadas. Eu tenho cenas dessas situações. Não precisamos mostrá-las, mas você sabe o que é violência física. Ela também se representa na violência psicológica, que é o xingamento ou o silêncio. Eu não sei o que dói mais para a pessoa idosa. Ela ser xingada todo dia, toda hora, constantemente, ou ela ser invisibilizada pelo seu familiar. Sim, Luísa? Me ocorreu uma questão, Marília, a infantilização do idoso. Ela é discutível, né? Às vezes, até por boa intenção, um cuidador familiar ou profissional, ele infantiliza, usando diminutivos, evitando que a pessoa tenha protagonismo, às vezes na sua própria casa, para evitar acidentes, e isso geralmente irrita muito a pessoa idosa, porque ela se sente constrangida, ela se sente diminuída. Como é que se encara isso? Seria violência? Porque essa infantilização pode ser bem intencionada ou pode ser irônica. Então, e aí, Maria Luísa, é um assunto super importante. Eu acho que hoje menos, mas quando a gente começou a falar muito de envelhecimento, a gente batia muito nessa tecla. Profissional que infantiliza idoso. E assim, você vai conversar com ela, mas eu queria só ser gentil. Eu queria, sabe, que ela se sentisse acolhida, né? Eu tenho uma frase de um general que um dia passou mal, foi para o pronto-socorro, um general do Exército, Maria Luísa. Ele chegou lá com dor no joelho. Aí a médica, né, toda simpática, chegou e falou assim: ai, o que está acontecendo com o seu joelhinho? Aí o general, isso saiu na revista Veja, viu? O general respondeu para ela assim: general, não tem joelhinho, tem joelho. Ou seja, ela ficou toda desconcertada. Mas eu acho que isso é um assunto sério. E às vezes a gente precisa ter muito claro: idoso, acho que é erro de concepção, não é uma criança grande. Idoso é uma pessoa com 60 anos e mais.
não é? E esta profissional talvez nunca tenha passado no campo do envelhecimento e aprendeu na prática, que nem todo idoso é uma criança grande. Agora, tem idoso que adora ser tratada de queridinha, bonitinha, como você está lindinha hoje, mas eu acho que quem dá a senha é a pessoa, não sou eu que tenho que vir do meu lugar de profissional e generalizar que todos gostam de ser tratados como crianças bonitinho, tudo no diminutivo. Até porque esse negócio de nhão na língua portuguesa é uma condição que já diz que quem tem muito e quem não tem nada. Você é grande, grandão, e eu sou pequena. Para mim, já mostra uma relação de desigualdade, não é? Mesmo afetivamente, tem muita história de violência financeira, e é uma das formas de violência, que o filho diz assim, mãe, a partir do mês que vem, eu que vou lá no banco sacar o seu dinheiro. Hoje a gente não precisa mais disso, né? Mas eu estou trazendo uma história assim, de ir ao banco. Sabe, mãe, os bandidos têm vítima preferencial, são as pessoas mais velhas. Eu vou te proteger, eu que vou lá buscar o seu dinheiro. Aí ela vai. No primeiro mês, daqui a pouco, mãe, olha, vou pagar suas contas. Ou seja, ela vai despersonalizando esta pessoa e retirando dela o direito de decisão, que para nós no envelhecimento a autonomia é inegociável. Não é? E quando a gente vai olhando nas histórias de violência, esse filho queria maltratar a mãe? Não. Ele queria proteger, mas ele não respeitou. Não é? O que ela, mãe, o que a senhora quer que eu faça? Você quer ir comigo? Ou seja, tem alternativas. Eu tenho uma história, Luísa, de um pai que adoeceu e foi internado. Ele tinha só 2 filhos. Ele tinha uma poupança, um dinheiro no banco que ele guardou para a velhice. O filho, 1, morava com ele. O 2 era casado e morava em outra casa. O filho 2 foi visitá-lo no hospital e ele não estava muito bem e assinou uma procuração para o filho, esse segundo filho. O que o filho 2 fez? Ele foi no banco, tirou todo o dinheiro do pai e transferiu para a conta de quem? Dele. Com a seguinte alegação: o meu irmão vai pegar o dinheiro do meu pai, sou eu que vou guardar. E depois que o idoso teve alta, este filho não queria devolver o dinheiro para o pai. Com o discurso de proteção, ele acabou, e o idoso conta essa história chorando. Olha a dor, porque violência provoca sofrimento. Ele falou assim, mas eu guardei esse dinheiro para mim, ele não tinha o direito de fazer isso. Lembram-se quando eu falei da dor, que ele quer desistir? Porque ele não vê esperança. Né? E as histórias de violência, elas acontecem nesse meio de filho que trata de um jeito. Quando voltando ao cuidador, Marco, que assim, né? Tem 8 filhos, mas é um só que vai cuidar. É uma, não é um. É a mulher, é a mais velha, é a viúva, é a divorciada, é a solteira, né? Eu falo que faz uma assembleia e elege aquela que vai cuidar. E ela não tem muita opção. E os outros, às vezes, nem financeiramente ajudam no cuidado. Passa lá no final de semana, ainda quer a comida na mesa, vai embora, e quando vai, não é? E é essa mulher que cuida. Então, a família, é nessa atmosfera. Então, Luísa, a violência, assim, quando eu desrespeito o direito de escolha, a autonomia desse sujeito. E a violência financeira é muito presente. Ou, uma das coisas que eu quero chamar a atenção quando eu falo em violência financeira, refere-se aos empréstimos consignados. Hoje, os idosos estão endividados ou superendividados, que é um conceito que se usa, e tem pesquisas que apontam que os empréstimos que eles fizeram ou fazem são para terceiros. Quem são esses terceiros? São filhos, filhas, o genro, a nora, o pai. Estou numa situação super difícil, você não quer fazer um empréstimo para mim? E o empréstimo, gente, são 30 meses. 30% da sua renda, que ele não vai ver. E o filho devolve o empréstimo? Não, é meu filho, não vou cobrar. Não é? Ou o velho nem morreu. Eu estou falando velho como sinônimo de idoso. Eu preciso fazer essa aqui para ninguém achar que eu estou usando aqui a palavra no sentido do preconceito. Mas o idoso, pessoa idosa, né? Nem morreu. E os filhos já estão brigando pela casa. E eu sempre digo,
E os pais amam, gente. Nesse momento de crise, pai, perdi o emprego, minha mulher perdeu o emprego, posso voltar a morar com você? O que você fala? Pode, meu filho. Aí vem ele, a mulher, né, o filho, a mulher, 2 netos e um cachorro, ou às vezes um gato. E chega para a casa do idoso, que estava toda já funcionando, ele era dono da vida, aí vai, fica no meu quarto que é maior. Aí você vai indo, daqui a pouco você vai para a casinha do cachorro lá fora. Por isso que eu digo para profissionais, prestem atenção na visita domiciliar, onde o idoso dorme. Qual é o espaço dele? Porque muitas vezes o lugar onde que ele dorme representa que lugar ele tem na família. E às vezes, por que esse velho não morre logo? Eu já atendi uma história, ou melhor, recebi uma história numa capacitação dessa, no curso de pós-graduação, da aluna dizendo que quem cuidava da idosa eram as netas. E ela tinha a casa. E eles tinham um quartinho lá no fundo, e era lá que ela morava. E aí a estratégia de saúde da família está lá no bairro, na rua, vem uma neta correndo, era com a enfermeira, que era aluna do curso. Será que você pode ir lá na minha casa? Vou. O que acontece? Minha avó, eu estou chamando ela, não acorda. Não, balança, ela está lá dormindo. Aí a enfermeira vai, né, com agente comunitário, estava a equipe completa. Quando a enfermeira entra no quartinho, no fundo, lá no fundo, ela já vê, a idosa já estava assim, rígida, ela tinha morrido, e a neta sequer viu a idosa morrendo ou descobriu que ela estava morta quando já fazia muito tempo. Negligência, abandono, 2 formas de violência. Está claro do que eu estou dizendo para vocês? Ou seja, ela chamou ajuda para se livrar do problema, porque ela sabia que a avó tinha morrido, mas ela precisava formalizar a morte da idosa. Quanto tempo essa mulher ficou lá? Será que ela morreu de sede, de fome? Porque, infelizmente, é essa realidade que nós temos. Ou uma família que recebia a pensão, a aposentadoria do idoso. Gente, 60% dos idosos brasileiros recebem até 2 salários mínimos. Você sabe quanto que é o salário mínimo? Não é uma fortuna. Daí, não é? O velho morreu, a família com medo, porque muitos idosos sustentam família, então a gente não pode pensar que é só peso para a sociedade, muito pelo contrário, na Covid, viu essa falta, que quando os idosos morreram, 75% dos idosos que morreram por Covid na primeira fase, 60% das pessoas eram idosos, melhor dizendo, abalou muita família, porque era a única renda que entrava, para não perder o benefício. Sabe o que a família teve coragem de fazer, gente? Cavar uma cova na casa, enterrar o idoso para continuar recebendo o benefício. Né? Então, é esse cenário de violências múltiplas, e eu estou só assim falando de algumas violências, eu já estou indo para o final da nossa conversa aqui, para falar da psicologia. Sim, Marlene. Marília, eu acho que a gente ouviria você por nem sei quanto tempo, mas tem um ponto que você não tocou, e ainda que rapidamente eu pediria que você tocasse. É o idoso morador de rua, da população de rua, que a gente até tem acolhido alguns, e a dificuldade que o idoso passa na rua, porque já é difícil ser um adulto na rua, agora ser um idoso é muito mais. Ser mulher, né? Ser idoso na rua é muito complicado. Aliás, viver na rua não é bom. Um determinado tempo da minha carreira profissional, eu trabalhava lá nas zoonoses e a gente recebia muita reclamação de pessoas na rua que tinham animais de estimação, sobretudo cachorro. E eu andava por essa cidade atendendo as denúncias que a população fazia. Foi quando eu me aproximei muito também dessa população em situação de rua. Eles vivem em rua. E eu só preciso lembrar que a população de rua ela não tem um perfil único. A gente precisa pontuar, né, quem são essas pessoas. Mas eu acho que no vídeo, não, foi você que falou, assim, muitas dessas pessoas que moram em situação de rua são aquelas que vieram construir a vida aqui em São Paulo e se desfizeram dos laços familiares lá de onde saíram e elas envelheceram e não tiveram a oportunidade de ter uma casa, um casamento, enfim, não é o caso da gente exemplificar aqui, enfim, elas não têm ninguém hoje. E a rua, perderam a condição de trabalho e é o lugar em que elas foram parar.
né? Hoje a gente tem algumas da assistência social, alguns lugares específicos para atender os idosos em situação de rua, né? Casa de Simeão, né? Tem algumas coisas aí que a Maria Luísa bem conhece na oferta de estágio para os alunos. Mas muitas dessas pessoas estão abandonadas lá na rua. E eu ouvindo população em situação de rua, a gente tem que ter um serviço, eu creio que da assistência social já tem essa flexibilidade, porque quem é a pessoa que mora na rua? Também, a gente precisa considerar a oferta que eu faço de um serviço também tem que respeitar essa história de vida, porque uma ILPI, ela tem regras, tem horários, tem tudo isso, essas pessoas viveram 15, 20 anos sem nenhum regra, de repente elas entram numa instituição que tem que ter todo este rigor. Então, eu acho que a gente precisa ainda hoje criar estratégia para atender as diversas velhices. E a população em situação de rua é exatamente uma dessa que merece, inclusive, uma boa discussão nos nossos seminários, nas nossas propostas de pensar o envelhecimento na sua diversidade. Eu penso que isso é muito importante. E aqueles que por uma falta de condição, e a gente sabe que tem que respeitar de novo a autonomia, que não querem sair da rua, tem condições de decidir. Qual é a minha estratégia para essa população? Eu acho que isso é uma questão. Por exemplo, a saúde tem equipes de estratégia saúde da família que atende a pessoa lá no chão. Né? Lá no que é isso? Eu faço acompanhamento de saúde no próprio lugar. Então, quando eu penso em envelhecimento, que é uma diversidade tão grande, que as políticas têm que responder, elas não podem ser enquadradinhas. Tem que ter muitas formas. E tem que ser inovadoras. A gente fala de centro-dia, São Paulo precisa de ter centro-noite. A gente só pensa em centro-dia, tem gente que precisa do centro-noite. Um centro-dia ou noite específico para doença de Alzheimer também, não é? A pessoa não quer internação, quer trabalhar, mas eu não posso. E a gente tem que pensar que a família mudou e quais são as perspectivas para isso. Dentro daquele horário que você me deu, Maria Luísa, eu já estou chegando lá, mas eu queria terminar algumas das coisas aqui. Só os tipos de violência. Então, já falei da física, da psicológica, da financeira, já falei da negligência, não presta serviço, do abandono. Nós temos violência sexual. Pessoas idosas sofrem violência sexual, principalmente mulheres. E a gente acha, quem vai se interessar por um corpo velho, acabado, horrível? Os violentadores, os que cometem abuso sexual, estupro. Eu já soube de um caso, esse eu não atendi, mas que o neto alugava a sua avó para os amigos do tráfico da droga, para ele receber em troca a droga que ele consumia. Né? Neto abusando sexualmente da sua própria avó. Aí nós pensamos, quem é que vai fazer esse absurdo? Eles. Então, ou elas, porque também tem violência também nesse sentido, de próprias mulheres usarem, né, a violência contra idosos, contra idosas. Então, a gente precisa prestar atenção, tem jeito de intervir, tem formas, e nós somos os profissionais para isso. Tem a violência medicamentosa, que é dar ou não dar medicação. Tem prescrição de medicação, mas a família, o cuidador, diz assim, eu não vou dar, é manha, isso gasta dinheiro, ela não precisa de comprar remédio para dor, toda hora fica falando que está doendo, não compra, ou o contrário, tem prescrição de um determinado medicamento, o que ele faz para que ela durma uma noite boa, não grite, não dê trabalho, eu dou uma dosinha a mais, 2, 3, que mal isso vai fazer? Acontece nos lares e nas instituições, né? E temos também, né, essas formas de violência que são a institucional, que eu falei muito rápido, que é aquela que acontece dentro das instituições que deveriam cuidar e não cuidam, não é? Então, e a violência estrutural, que é o Estado, que eu já falei de diversas formas, mas quando um ministro, né, da economia responsabiliza as pessoas mais velhas, e ele disse com suas palavras que o nosso problema da saúde, da economia, é porque as pessoas querem viver 100, 110, 120 anos. Então, a culpa é da vida. Quando a ONU reconhece que o envelhecimento é a história de sucesso da humanidade, a maior conquista que nós sofremos,
Então, aí a gente culpabiliza o Estado. E isso é só um exemplo, ou o auxiliar dele que comemorou quando os idosos morreram na Covid, que isso seria bom porque ia reduzir os déficits da Previdência Social. Que país é este, né, gente? Ainda culpa os idosos por todas essas circunstâncias. Então, queridos, agora, como que nós precisamos melhorar isso, né? Assim, também não é só falar disso, mas nós precisamos criar uma consciência mundial, social e política da existência da violência contra a pessoa idosa. Saber já nos incomoda e nos ajuda a prover respostas para isso. Disseminar a ideia e não aceitar que pessoas idosas sofram violência e que não é normal da idade ser maltratada. Situações de confirmação ou suspeita de violência contra o idoso devem ser notificadas. O Estatuto do Idoso determina que os casos devem sofrer essa notificação compulsória pelos serviços de saúde pública e privados. Infelizmente, se você vai lá olhar, né, no sistema de vigilância, de acompanhamento das violências, é a última da série, a que menos sofre. Eu pergunto, é isso mesmo ou ela é subnotificada, né? Lembrar que a violência é praticada por pessoas com laços de parentesco, consanguíneo ou por afinidade, não é, com a vítima. Né? Então, a gente precisa prestar atenção nas relações familiares, né? E a gente tem que investir, sabe no quê? Na política, numa consciência que violência não é normal. Nós devemos... Qual é a resposta, então? É por uma cultura de paz. Eu acho que esse deve ser o nosso grande desafio, assim como a ONU propõe, uma cultura de paz para que a gente possa viver em alegria, em harmonia. Nem isso, eu acho que muito mais respeito à pessoa idosa nas suas mais diversidades. E para terminar essa fase agora e deixar um tempinho para todos nós, tem um poema que diz assim: o irmão é maltratado e vocês olham para o outro lado, grita de dor o ferido e vocês ficam calados. A violência faz a ronda e escolhe a vítima e vocês dizem: a mim ela está poupando, vamos fingir que não estamos olhando. Mas que cidade, que espécie de gente é essa? Quando campeia em uma cidade a injustiça, é necessário que alguém se levante. Não havendo quem se levante, é preferível que em um grande incêndio toda a cidade desapareça antes que a noite desça. Né? Então, acho que a gente não pode ficar sem perceber, sem se indignar as mais diversas formas de violência. E já que comecei com a música lá, eu quero lembrar o Renato Russo, que escreveu: mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior de endoidecer gente sã. E às vezes a violência deixa a gente meio endoidecido. Tantas histórias e relatos que a gente tem que você fala, pensei que já tivesse visto tudo, e de repente tem coisa pior para a gente ver. Aí ele diz: espera que o sol já vem. Nunca deixe que eles digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Que os seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros. Violência contra a pessoa idosa. Tem gente que não sabe amar. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança, não é? Então, nós precisamos acreditar que dias melhores virão e eles serão capazes de nos oferecer essas condições para dias melhores, não é? Muito obrigada por enquanto, né? Porque aqui já estamos com o tempo esgotando, tem o telefone que está insistindo aqui, eu vou desligar, não sei se vocês estão ouvindo. Consigo? Não ouvimos. Que bom, mas... porque estou insistindo aqui. Eu paro por aqui, viu? Me desculpem, mas é um pouco disso. Agora, estão aí, né? Nós já conversamos, mas temos aí a possibilidade. Marília, você traz um tema que é duro, mas temos que falar sobre isso, né? E reflexões importantes, dedo na consciência, acho, de muitos de nós em relação às nossas próprias famílias, né? Marcos, temos manifestações, perguntas?
comentários muito positivos, agradecimentos para trazer o tema, nenhuma pergunta em específico, mas realmente acho que valeu a pena aí, acho que as pessoas estão refletindo muito sobre os ensinamentos, sobre as informações que a Marília trouxe para a gente. Obrigado, Marília. Eu tenho um comentário para fazer com você, que você falou sobre essa questão da pessoa ser alijada aos pouquinhos do seu território, né? Às vezes esse território vai se resumindo a um espaço no canto de alguma parte da casa, né? Tem um trabalho muito interessante da nossa amiga Nadir Menezes, né? que fez o mestrado em gerontologia, é um assistente social com uma experiência ampla em LPI e que trouxe, inclusive, uma questão que acontece no Undina Lobo, na Casa Undina Lobo, que é de os moradores terem suas próprias poltronas definidas. É o território deles. E aí tem um outro trabalho também, uma pesquisa de doutorado de um colega arquiteto, que é professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, Emanuel Pedroso, e o Emanuel desenvolveu uma tese chamada Intervalos do Apego. Então, ele estabelece, né, aquilo que é o território pessoal do idoso, da pessoa idosa institucionalizada. Então, até aquelas sacolinhas que vão penduradas nos andadores, né? E eu sei que os moradores estão nos ouvindo, quer dizer, é o território dele, ele pode fazer ali ou manter ali o que lhe é precioso, né? E essa identificação daquilo que é seu, por mais que haja regras, e as regras são necessárias, porque onde há compartilhamento de espaços é preciso ter regras, né? Combinadas entre os partícipes, mas é preciso ter regras. Aquilo que lhe é caro não pode ser retirado. Pode-se conversar e negociar, mas retirado não pode ser. Né? Se eu puder comentar um pouquinho sobre isso, sobre essa coisa dos detalhes que às vezes as pessoas resumem. A gente sabe que o morador das ILPIs ele não tem como levar muitos objetos, porque o espaço é restrito, mas ele leva alguns valores que precisam ser mantidos. Né? Porque às vezes esta é a bagagem de vida dele. Eu tenho uma amiga, uma colega, né, que faz parte do OLI, que ela fez um texto muito bacana que ela chama Criados Mudos que Falam. Ela, nas ILPIs, a Rita, né, você conhece, né, eu sempre presto atenção nisso e eu me lembro, quando visito uma ILPI, que ela observou nas diversas ILPIs que ela desenvolveu o trabalho, que o criado mudo era a síntese daquele idoso. Ela começou a fotografar o que tem no criado mudo do idoso. Então, ela viu quais são os objetos, que era a identidade dele dentro daquele espaço que é coletivo. Eu acho, viu, eu não estou falando da Undina Lobo, mas a gente ainda precisa avançar muito no que se refere à institucionalização das pessoas idosas. A vigilância, a Anvisa, né, define, através da RBC, que é o regimento que regula, né, as instituições, que ela é um espaço, é uma moradia coletiva. E, às vezes, muitos gestores, muitas pessoas, muitos profissionais só ficam com o coletivo e excluem a moradia, que é o lugar de pertencimento, quem eu sou, para onde vou. E a maioria das ILPs brasileiras filantrópicas sobrevivem com muita necessidade, com muita dificuldade, questão de espaço, de tudo, mas eu estou assim, fazendo um cenário, mas muitas vezes o idoso entra ali, deixa para fora a sua identidade pessoal, e às vezes nem roupa pode levar, que lhes dê o jeito que eu sou. Imagine eu que tenho um estilo próprio, que tenho uma concepção de cores, do que eu gosto, não posso levar porque não tenho espaço, ou não me é permitido, ou quando se lavam as roupas, ela se mistura com de todos, eu perco aquela calça, aquela saia, aquele vestido que eu ganhei de não sei quem, que tem uma história, né?
Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa, pense nós. E eu sou muito tranquila nisso, eu sou uma defensora das ILPIs. Eu não gosto quando as pessoas dizem que ela é a última porta a se bater. Para mim, ela é uma modalidade de atendimento, que tem um propósito de atendimento. Então, quando a pessoa fala assim, coitado, ele foi para uma ILPI, quando eu penso em violência contra a pessoa idosa, às vezes é a salvação da lavoura, me desculpe a expressão aqui, mas é a liberdade que ele vai ter de existência e de vida, porque não tinha nada do lado de lá, quer seja o abandono, a negligência, os maus tratos, né? Agora, infelizmente, pensando de um modo geral, e eu acho que a pandemia da Covid trouxe visibilidade para as questões da ILPI, como nunca, usando parafraseando, né? Nunca na história deste país a gente ouviu tanto sobre ILPI, tanto, assim, o quanto ela avançou na discussão do cenário nacional, mas a gente ainda tem algumas necessidades que precisam ser superadas. Quem faz a gestão da ILPI, quem trabalha, não é? E com a sociedade, que acha que é o pior castigo que tem uma pessoa morar na ILPI. Eu acho que nós, dessa geração minha, já, essa fase da vida que eu estou, e desses que estão atrás de mim, precisam envelhecer com a perspectiva, olha, eu posso precisar de acabar, ou de morar os meus últimos anos numa instituição. Mas aí eu falo, que instituição seria esta? A gente não pode deitar e falar, pronto, está tudo resolvido. Infelizmente, não está. E o incentivo deve ser um princípio institucional, preservar a autonomia, a independência deste sujeito, né? E, às vezes, falando para profissionais, eu faço umas provocações muito grandes na gestão de ILPI. Mas, lembrando, é uma residência, uma casa coletiva. Mas a gente, neste coletivo, deveria se respeitar o que os idosos pensam também. Não, acho que nós já superamos aquela fase das filantrópicas. Olha, se não tivesse aqui, estaria na rua. Portanto, fique com o que tem. É o melhor que você tem, não reclame. Não, acho que a gente precisa ouvir, Lisa. Então, pensando sobre isso. Pergunto para nós aqui, o que você levaria, o que você poderia levar seu por uma situação de necessidade ou escolha para a ILPI? E eu olho para a minha casa aqui, ela é minha cara. Eu vou escolher. Não, a senhora pode trazer 5 peças de roupa, né? Sei lá, estou exagerando, eu não estou sendo fiel ao que se pede. Pode trazer um quadro, pode trazer um objeto. Como é que eu vou escolher se a minha casa é parte, não é parte da minha história? Eu acho que a gente tem que avançar muito nisso. E é perfeito o exemplo que você deu. Muita gente vê isso, andando com o tempo todo, com uma bolsa que não quer largar. Aí você fala assim, por que ela está com essa bolsa? Porque essa bolsa tem significado. Não é? Aquela bolsa é a história de vida dela. Não é? A gente vê isso, aquilo é importante para ela. Eu vi a nossa querida idosa aí, que ilustrou ela de bermuda, shorts praticamente, né? Nossa, que bacana. Porque a gente pensa que pessoa idosa tem só que usar aquele modelo de roupa. Não, a gente tem que ter identidade, escolhas e isso mais. Então, um pouco essa reflexão. E muitas vezes uma instituição que é aberta para cuidar, ela comete violência institucional, porque ela não respeita aquele sujeito. Manda dar banho todo mundo junto. Mulheres que nunca mostraram seu corpo para ninguém. Nós encontramos pessoas idosas assim, sim, não se casaram e não tiveram relacionamento sexual. E agora chega num lugar que um homem vai dar banho nela. Relaxa. Aqui não tem problema. Meu Deus, o meu corpo, templo sagrado, vou cair. E às vezes até fila. Próxima. Não é? Então, assim, é muito complicado isso, viu? Eu acho que nós precisamos das ILPIs sempre e vamos precisar mais, mas nós temos nessa luta aí de que ILPIs, como dizia Tomiko Bor, pessoa que nós temos profundo respeito por ela na história das ILPIs, viva, ativa, militante, que seja um lugar para viver. Não um lugar para esperar a morte chegar, mas um lugar para viver.
né, que seja ali. Eu vi que tem um personagem da Ondina Lobo que vai para uma série da Rede Globo, não vai agora? Que estão anunciando. Não sei se falaram que é da Ondina Lobo, mas eu reconheci a casa lá. Falei, olha, acho que é da Rede Globo. Estou louca para ver. Porque lá, para muitas pessoas, né, Marlene, elas reviveram, porque estavam em situações terríveis. Eu acho que essa perspectiva é maravilhosa. Sim, as ILPIs, ela não é a última porta, ela é uma das portas de possibilidade. Quem sabe, inclusive, para mim. E vou ver lá ou em outra instituição, mas que me respeite, não é? E que a gente viva bem. É isso. Eu tenho sempre falado também que eu me vejo numa moradia institucional, em algum momento da minha vida. Vejo que os modelos podem ser discutidos e realmente a pandemia destacou, né, que esse é um espaço de vida e não um espaço de morte. Então, foi o lado positivo, digamos assim, dessa terrível fase aí que nós ainda estamos passando, mas que trouxe algumas reflexões importantes, e uma delas é essa, né? Para as pessoas em vulnerabilidade social, as ILPIs filantrópicas, ou as que puderam receber e recebem as pessoas com o acolhimento e o carinho que eu sei que a Casa Ondina Lobo recebe, só demonstra o quanto são importantes, né? O quanto são importantes e precisam estar mais em evidência para que, inclusive, se possa criar alternativas, como você disse. Por que não tem um centro-noite? Né? É preciso pensar nessa questão. Né? Eu não vou ficar velho. Quem disser isso é porque pretende morrer antes, né? Então, é muito estranho. Marlene, você quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer. Acho que ouviria a Marília por muito mais tempo. Sempre é um prazer, uma alegria, e ela nos traz reflexões importantíssimas, né? Eu acho que, assim, entre as reflexões que ela nos traz, a do respeito por mim mesmo, pelo outro, é, assim, fundamental para que a gente não deixe que as coisas mudem de caminho, sem perceber os sinais que elas vão nos dando na nossa caminhada. E, assim, queremos aprender e queremos melhorar cada vez mais, porque o nosso objetivo é ter, não só para nós, mas também para, no caso, os moradores da Ondina Lobo, uma velhice com dignidade. E com dignidade significa respeitar, significa entender que o outro é um ser que já tem uma longevidade, mas nem por isso perde a sua identidade. Muito obrigada, minhas queridas. Olha, obrigada, obrigada. Marília, agradecemos muito, muito as suas colocações, sua palestra foi fantástica. E antes de encerrar, eu gostaria apenas de lembrar que no sábado nós temos o leilão. Como já dissemos anteriormente, às 10 da manhã os itens serão expostos, serão apresentados para quem ainda não viu, porque pode entrar no site e olhar. E a partir das 14 horas ocorre o leilão propriamente dito. E para quem quiser fazer uma doação, pessoa física ou jurídica, o Pix da Casa Ondina Lobo é o CNPJ 62 788 484 1000 ao contrário 32. Muito obrigada a todos. Amanhã estaremos juntos novamente e esperamos que estejam apreciando esta semana, primeira semana do idoso da Casa Ondina Lobo. Grande abraço e muito obrigada pela presença.